Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Karine, eu sou estudante de jornalismo na Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e hoje eu vim contar para vocês um pouquinho sobre um trabalho que eu fiz no ano passado e que hoje está concorrendo ao Expocom 2020 na categoria Reportagem e Jornalismo Impresso. Então, a matéria que está concorrendo ao prêmio, ela foi escrita por mim e pela minha colega Ingrid, durante a disciplina Ateliê de Jornalismo Impresso, que é ministrada pela professora Alessandra Heck. Dentro dessa disciplina, a gente produz um jornal, que se chama Jornal Testando. A gente dividiu a turma em grupos, teve uma equipe que ficou responsável pela diagramação do jornal, e as outras equipes foram divididas por editoria. Eu e mais 3 colegas minhas ficamos à frente da editoria de esporte. Então aí também já é algo não muito comum de se ver, né? Apenas mulheres falando sobre esporte. Dentro disso, nós dividimos a nossa editoria em 2 matérias. Uma, então, que trata sobre a transexualidade no esporte e a outra que foi para um lado mais de inclusão social de pessoas com deficiência. A partir da definição da linha editorial do jornal, então, e também de ideias que já tinham sido discutidas em aulas anteriores, a gente buscou por um jornalismo mais humanizado, um jornalismo que desse foco, que tivesse foco nos valores humanos e também que relatasse a vida, enfim, momentos de personagens que são comumente marginalizados, né? Ou que muitas vezes não são pauta dos veículos tradicionais, que não costumam aparecer na grande mídia. Com essa ideia, a gente trouxe mais sensibilidade para o nosso texto, principalmente porque a gente se coloca no lugar do personagem que a gente está retratando, e em segundo lugar, mas super importante também, é a gente se colocar no lugar do nosso leitor, levar ele à construção de um pensamento crítico e também a um debate sobre temas que acabam muitas vezes não sendo discutidos ou passando despercebidos, né, enfim, para a opinião pública. A nossa matéria, então, ela ganhou a capa do jornal Testando e ela ficou nas páginas 9, 10, 11 e 12. Inicialmente, a gente começa falando um pouquinho sobre esse tema. Começa contextualizando com o caso da jogadora Tiffany Abreu, que é uma jogadora profissional de vôlei, e que ela recebeu, foi a primeira mulher transexual a receber o respaldo do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, para praticar, então, competições, para jogar junto com outras mulheres. Hoje ela joga a Superliga Feminina de Vôlei, e foi a partir desse caso que essa polêmica se acendeu no nosso país, né? Que virou notícia no país, virou notícia no Brasil e acabou sendo elevado a um patamar de polêmica. A partir disso, a gente chegou na ideia, na questão, né, uma questão norteadora, digamos assim, se atletas transgênero têm ou não vantagens sobre atletas cisgênero, quando eles praticam esporte, se eles podem ou não serem beneficiados. A gente chegou à nossa personagem principal, que é a Sabrina. Ela é uma atleta transgênero, uma mulher que mora aqui em Caxias do Sul e que contou pra gente um pouquinho sobre a vida dela. A gente entrevistou ela por cerca de 2 horas, foi uma conversa super esclarecedora, a Sabrina foi super aberta, super receptiva e contou pra gente toda a história de vida dela. Desde o momento de descoberta, né, assim, um processo de autodescoberta e também de autoaceitação, passando pela forma de que ela contou para a família, questões que ela acabou vivenciando nesse mundo, desde a prostituição, ela se mudou para outra cidade, teve que trabalhar na rua, acabou usando drogas. Então tem todo um relato dessa personagem que ela conseguiu e felizmente ela pôde dividir com a gente. Além disso, a gente também falou sobre o assédio sexual que muitas vezes ela acabou sofrendo e também sobre as dificuldades de se inserir no mercado de trabalho. Foi a partir do relato da Sabrina que a gente chegou a outras questões que envolvem, inclusive, o Supremo Tribunal, que autorizou, né, a partir de março de 2018, a alteração do nome civil, né, para o nome social das pessoas transexuais. E também a gente falou na nossa matéria sobre as diferenças que existem entre identidade de gênero e orientação sexual, que é um tema super pertinente que tem que ser discutido, e a gente também trouxe conceitos sobre transexualidade,
homossexualidade, assexualidade, e foi a partir desse ponto que a gente conversou também com a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, aqui de Caxias do Sul. A gente entrou em contato com a secretária, que na época era titular da pasta, para falar justamente sobre essa questão das competições oficiais da SMEL, como as pessoas poderiam se inscrever e se identificar lá no momento da inscrição. Então é algo também que a gente tem que pensar, que é sobre esse momento onde as pessoas querem participar, querem praticar esportes, mas muitas vezes elas são impedidas por questões burocráticas, enfim, né? Questões que estão envolvidas ali dentro do cronograma, do regulamento de uma competição. E para complementar, então, ainda mais a nossa matéria, a gente buscou esses dados, tanto do Comitê Olímpico Internacional, quanto da Organização Mundial da Saúde e também do IBGE, que é para falar justamente sobre o público, né, a população transexual, corresponde a uma porcentagem muito pequena da população brasileira. Então, eles acabam muitas vezes acabam faltando políticas públicas dedicadas justamente para esse público. E também a gente conseguiu conversar com outros profissionais da área para ver, né, o que eles pensavam, para ajudar a gente na construção desse texto. Então a gente conversou com um professor de biomecânica que falou justamente sobre a questão dos hormônios, a questão física e biológica do corpo humano, né, sobre essas diferenças que existem entre a figura masculina e a figura feminina e como isso poderia interferir. Por fim, então, a gente buscou contextualizar essa presença de atletas transgênero dentro do esporte e se isso realmente está ligado à ciência ou se ainda mascara um preconceito, enfim, né, da nossa sociedade. Foi uma matéria que contribuiu muito, não só para o meu lado profissional, mas também para o meu lado pessoal, porque foi como eu comentei lá no início, quando a gente se coloca no lugar da pessoa, a gente tem que pensar que ela vive, que ela tem experiências totalmente diferentes. E a gente tá ali para tentar retratar isso e levar isso para o nosso leitor de uma forma que ele também possa refletir sobre o tema, que ele possa se sentir tocado, né, com o nosso texto, com a nossa matéria, e que também acabe levando, enfim, fazendo do jornalismo uma ferramenta de transformação social. É isso, gente. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar compartilhando o meu trabalho com vocês e também com tantos outros colegas da comunicação. Uma experiência ótima participar do Spocon e muito obrigada!